Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Quem for entrando, me confirmem se estão me ouvindo bem, se está legal o som. Hoje vamos ter uma conversa sobre como saber se sofro com ansiedade. Quem está entrando, falem para mim se estão me escutando bem, se está legal o som, que eu estou testando esse microfone novo. Oi, Lia. Oi, André, bom dia. Obrigada. Tô aqui na sacada da minha casa, tá um dia incrível. Tá friozinho, mas tá lindo o sol. Eu decidi fazer a live aqui fora por causa de que dentro de casa tá mais frio do que aqui. Olhem a minha gatinha. Linda, né? Ela tá aqui deitadinha comigo. Aí eu tirei o celular agora do lugar e... Boa. Então, vamos fazer uma live. Tô um pouquinho nervosa com essa live de hoje. Eu acho que essa é a terceira live falando com vocês, né? Que eu faço. Eu tô muito acostumada a dar aulas de yoga, mas essas lives falando são um pouquinho mais desafiadoras para mim. Mas vou tentar, como sempre, falar com vocês como se a gente estivesse tendo uma conversa entre amigos, tendo uma troca de ideias e conversando um pouco de como vocês se sentem, de como eu me sinto. Eu vou contar para vocês a minha experiência, como foi que eu descobri que eu tinha ansiedade, como é viver com isso. Por mais de que eu tenha ansiedade, deixa eu contar isso para vocês porque eu acho muito legal. Eu gosto de como eu sou. Porque quando tu consegues aprender a viver com essa ansiedade, fica bem mais fácil tu entender os teus estados internos e por que a tua mente pensa daquela forma e por que as outras pessoas não são parecidas contigo. E de alguma forma isso se torna meio que um dom, porque quem tem ansiedade tem uma coisa que chama hiperfoco, que eu acho muito legal, porque nas coisas que a gente gosta de fazer, a gente consegue entrar em um estado de conexão muito grande com aquilo que a gente está fazendo. Por exemplo, quando eu era chefe de cozinha, me acontecia isso nas cozinhas, por isso que eu conseguia ser tão boa como chefe de cozinha. E a mesma coisa me acontece agora com as aulas de yoga. Não tem quem me tire daquela concentração e todos os meus sentidos estão conectados com aquilo ali que está acontecendo. Então, é algo que a gente tem que aprender a viver, quem tem transtorno de ansiedade. Não estou falando da ansiedade normal que todo mundo tem, porque é normal a gente ter ansiedade, depois eu vou explicar mais sobre isso. Mas quando a gente aprende a lidar com isso, aprende a conviver com o transtorno de ansiedade, a nossa vida de alguma maneira se torna muito mais suave, mais pacífica. E tem o seu lado bom também, porque parece, eu estava lendo essa frase, como saber se sofre com ansiedade? É uma frase um pouco chocante, né? Ninguém quer sofrer com ansiedade. Mas tem uma parte disso que é a gente reconhecer que está acontecendo com nós, que fica muito mais fácil para poder viver de uma forma harmoniosa. Esperem só um pouquinho que eu estou com calor, vou precisar tirar isso aqui. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer nessas lives? Eu quero conversar e discutir com vocês sobre a sua jornada de como parar de sofrer com ansiedade. Mas o que significa isso? Significa que vocês vão aprender comigo a estar no comando do seu corpo e da sua mente para ter a melhor vida possível. E a melhor vida possível, não estou falando dentro do mundo de alguém que tem ansiedade. A melhor vida possível mesmo. Uma vida onde vocês vão desfrutar das coisas, se propor objetivos e conseguir eles.
ter plena consciência do presente, do que vocês estão vivendo agora. Desfrutar dos relacionamentos, desfrutar das comidas, desfrutar de ter uma noite de sono tranquila, desfrutar dos esportes que vocês gostam de fazer, desfrutar de ler um livro, desfrutar de todas as coisas que vocês querem fazer e estando muito conscientes em aquilo que está acontecendo. Então, eu tenho aqui escrito tudo que eu quero conversar com vocês, por isso que eu estou olhando para baixo. Mas vamos falar um pouquinho entre nós. Me contem aí quem de vocês, os que estão conectados agora, já sofreram de ansiedade, sabem que tem ansiedade. Algum de vocês já sabe que tem ansiedade ou suspeita? Eu descobri que eu tinha ansiedade quando eu tinha 31, 32, por aí. Não é uma coisa fácil de descobrir que a gente tem ansiedade, tá? É muito comum as pessoas terem ansiedade e não saber que elas têm ansiedade. Então, o que é ter ansiedade? A gente vive num estado constante de preocupação pelo futuro. Um estado excessivo de preocupação pelo futuro. Estou sempre pensando o que vai acontecer, sei lá, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, daqui a 30 anos, e se eu vou estar num lugar de segurança para mim. Como que a gente tem medo excessivo, distorcendo o cenário real, e não conseguimos desfrutar do que está acontecendo agora. Então, qualquer coisinha mínima que acontece, vou contar para vocês um exemplo de quando eu me mudei para essa casa que eu estou agora faz muito pouco tempo. Faz 1 mês e meio, não fazem nem 2. No primeiro dia que eu cheguei na casa, eu descobri, por consequência de uma decepção, e a yoga me ajudou a ter equilíbrio. Ai, que legal. Sim, o yoga. Graças ao yoga que eu descobri que eu tenho ansiedade, senão eu não teria descoberto nunca. Depois eu vou chegar nisso. Então, eu estava contando, quando eu me mudei para essa casa. Oi, Gabi! Olá, Gabi! Quando eu me mudei para essa casa, no primeiro dia que eu me mudei, as minhas amigas, elas sabem, porque justo acabou de entrar uma, eu deixei as coisas na sala, tudo arrumadinho, e eu saí para... Olha! Eu saí para jantar com umas amigas. Quando eu voltei, a casa inteira estava alagada, totalmente alagada. Tinha 10 centímetros de água na casa inteira. E, obviamente, eu levei um susto, mas comigo acontece que quando... Eu não sei se isso acontece com todas as pessoas que têm ansiedade. Pode ser, prestem atenção. Quando eu estou em momentos de realmente muito estresse, quando a merda já aconteceu, eu entro num estado de foco absoluto e meu único objetivo é resolver aquele problema. Não fico mal, não fico triste, não fico estressada, não fico nada. Somente quero resolver. Então, tipo, tá, esse instinto de resolução se ativou, eu resolvi o problema, fiquei até às 5 da manhã preocupada com isso. Preocupada não, resolvendo. Só que depois, dentro de mim, se ativou um mecanismo de que aquilo ali poderia acontecer muitas outras vezes. E desde que eu estou morando aqui agora, por sorte, eu consegui equilibrar essa situação dentro de mim. Não estou falando de resolver o problema, isso aconteceu, foi resolvido e tudo. Mas eu sonhei, por exemplo, 3 noites seguidas que eu acordava e tinha água na metade da minha cama, por exemplo. Então, quem tem ansiedade vive com essas preocupações excessivas, exageradas, de que vai acontecer algo ruim. E, ao mesmo tempo, o fato de ter ansiedade, como nossa mente está o tempo todo em desequilíbrio e uma constante blá, 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 falaceira sem sentido, a maioria das vezes a gente não consegue resolver as coisas, não consegue se colocar no lugar da ação para resolver. Porque a ansiedade é uma coisa legal, na verdade. A gente precisa da ansiedade para viver. O nosso sistema, ele vive em equilíbrio entre ansiedade e o oposto, que é tranquilidade. Seria como o sistema simpático ativo, a ansiedade, e o sistema parasimpático ativo, a tranquilidade, a calma, o relaxamento. Quem tem ansiedade vive com esse sistema
no topo, sempre. O normal é que ele esteja em movimento, porque a ansiedade nos coloca no lugar da ação, para ir a fazer as coisas e resolver elas. Oi, Marine, eu identifiquei após a mudança para outro país. Olha, interessante isso. Então, o que eu estava? Ah, sim, o equilíbrio. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Porque se deixarmos de ter ansiedade, a gente vai viver num estado totalmente pacífico, que existem casos de pessoas que vivem nesse estado extremamente pacífico e não conseguem fazer nada. A ansiedade, ela nos coloca no lugar de conseguir ativar as coisas na nossa vida. Por isso quem tem ansiedade, às vezes, também tem essa força incrível de fazer coisas que ninguém entende como que ela fez. No meu caso, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a falar que ia abrir um restaurante no Brasil. E quando eu tive 25, 26, eu fiz isso. Todo mundo falava para mim, é impossível, tu não vai conseguir, nananana. Mas, ao mesmo tempo de que tem uma certa dúvida pelo futuro, em quem tem ansiedade também tem uma certa confiança ou muita ação por dentro para conseguir fazer as coisas. Bom, não quero me estender muito nisso. Oi, voltei. Eu não estou conseguindo ver muito bem a tela, porque tá muito forte o sol agora. Então, estávamos falando medo exacerbado em relação ao futuro, tem muitos pensamentos negativos por causa desse medo de que aconteça algo. Desse medo de que vai acontecer algo ruim comigo. E o louco disso é que quem tem ansiedade não é consciente de que aquilo ali não é uma forma de viver. Quem tem ansiedade pensa que todo mundo pensa igual que ele. Na verdade, todos nós pensamos que todos os outros pensam igual que a gente. É muito difícil a gente começar a ter a consciência de que o outro não pensa igual que eu, não sente igual que eu, não tem as mesmas emoções que eu, na mesma intensidade, não vê o mundo, não enxerga o mundo igual que eu. Eu sempre gosto de dar esse exemplo dos planetas. Eu sou um planeta, vocês são outro planeta, e no meu planeta as coisas se vivem e se enxergam de uma forma diferente a de vocês. Eu demorei muito tempo a descobrir isso. Quero aproveitar para contar para vocês como que eu descobri que eu tinha ansiedade. Quando eu era criança, eu já tinha muitos problemas tinha doenças psicossomáticas, muita doença na pele, eczemas. Eu vivia com todos os bracinhos cheios de eczemas, as partes de trás das pernas. Me lembro que minha mãe tinha que passar uma pomada em mim com cortisona e me encher de gasas para que eu não me coçasse de noite. E eu sofria muito com isso desde criança. No único momento que eu ficava bem era quando eu vinha para o Brasil. A minha mãe é brasileira e a gente vinha muito de férias para cá, sobretudo para ver a minha família em Natal, em Fortaleza. E quando eu pisava no Brasil, eu ficava bem. Era uma loucura. Em 2 dias, todos os meus eczemas iam embora, toda a minha pele ficava bem, eu me sentia bem, tudo começava a mudar. Tanto era assim que eu era criancinha pequena, sei lá, deveria ter uns 6, 7 anos, e eu falava para minha mãe, podemos levar, porque eu achava que era um mar, né? Podemos levar água do mar para a Argentina e a gente coloca numa banheira e eu tomo água do mar lá? Porque eu achava que aquilo ali me curava na minha cabeça de criança. Então, a partir dessa construção, eu vou para o Brasil me cura. Quando eu fui adolescente, eu comecei a falar que queria morar aqui no Brasil e abrir um restaurante, porque eu gostava muito de cozinhar. Só que quando eu consegui me mudar para cá e eu vim morar aqui de fato, nos 2 primeiros dias, tudo bem, eu fiquei melhor. Mas depois tudo começou a acontecer de novo. E é aí que eu comecei a pensar, o que me fazia bem não era vir para o Brasil, era sair da minha rotina. Por mais de que seja uma rotina de criança, tá? Às vezes as crianças também se estressam nos ambientes familiares, nas coisas que acontecem ao redor deles. Então, lá naquela época, eu achava que era porque eu ia para o Brasil e que a água do mar era mágica e tal, que também tem esse lado.
Mas, na verdade, depois pesquisando, depois, agora de grande, que eu descobri que eu tinha ansiedade, pesquisando um dos motivos das pessoas que têm ansiedade quererem sair da sua rotina é que quando eles saem da sua rotina, eles começam a se sentir mais leves, mais tranquilos, mais em paz. É legal isso, mas a gente precisa estar nesse estado na nossa rotina para poder ter uma vida muito mais calma e mais tranquila. É isso mesmo, né, Mariné? Então, estava contando como que eu descobri que eu tenho ansiedade. Daí, vim morar no Brasil, abri um restaurante, tudo começou a ficar pior. Imagina, 25 anos sozinha, morando num país estrangeiro, abrindo um restaurante. Era muito estresse, mesmo. Daí eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir pior. Naquela época eu fumava cigarro e bebia álcool todos os dias. Era a única coisa que me relaxava um pouco. Mas eu não demorei muito a perceber que aquilo ali ia me fazer muito mal. Então, em 2 meses, mais ou menos, desde que eu aluguei o restaurante até que eu comecei a praticar yoga, eu percebi que eu tinha que fazer algo, porque senão eu ia morrer fazendo aquilo. Não dormia, dormia 2 horas por dia. Passava o dia inteiro trabalhando. A única coisa que me dava prazer era fumar cigarro e beber álcool. Imaginem que não era uma vida muito saudável. Então, eu falei, tá, vou começar a praticar yoga. Comecei a praticar yoga e na primeira aula eu já notei a diferença. Eu saí da aula e minha mente estava calma, tranquila. Eu tinha um estado que eu nunca tinha conseguido atingir com outra coisa. Eu estava conseguindo ver as coisas, observar as coisas. Parecia que tudo estava quieto, em calma. Não tinha um monte de pensamentos me invadindo. Então aí que eu falei, nossa, isso aqui tem muito poder. E nunca mais parei de fazer yoga depois disso. Ainda não tinha descoberto o que eu tinha. Eu sabia que fazer yoga me colocava em outro estado que eu não tinha conhecido até aquele momento. Comecei terapia depois de um tempo para resolver algumas coisas. E um dia, conversando com a minha terapeuta, eu estava falando para ela, descrevendo para ela, ela me perguntou como é que tu te sentes. E eu estava falando isso. Eu tenho muitos pensamentos, a minha mente está constantemente conversando comigo, pensamentos confusos. Ela me perguntou, e quando tu faz algo que tu gostas, tu sentes que tu consegues te concentrar muito? Eu falei, sim. Eu contei isso para vocês, que contei para vocês, que quando eu cozinho, eu adoro ficar ali e, tipo, não tem que me tirar daquela atenção. Ela me falou, isso se chama hiperfoco. Olha, outra Inês. Oi, Inês. Daí eu tava contando, tipo, pensamentos negativos, medo futuro, nananana. E ela ficou assim, calada. Eu me lembro ainda hoje da cara dela. Ficou calada e falou pra mim... Não falou nada. Mentira, eu falei. E eu perguntei pra ela que o resto das pessoas não pensam assim, ou não se sentem assim. E ela fez assim com a cabeça. Me lembro até hoje esse dia. Então é isso, pessoal. Quem tem ansiedade tem muita dificuldade de reconhecer isso. A não ser que aconteça algo a nível físico muito grave, que tu acaba indo no médico e o médico acaba descobrindo que você tem ansiedade. Hoje uma amiga me contou que até eu acho que a gente vai fazer uma live juntas com a Cami. Me contou que ela descobriu porque ela estava muito mal do estômago e ninguém descobriu o que era, até que ela foi no médico, o médico falou que tinha que ir no psiquiatra e o psiquiatra falou que tinha ansiedade e tal. Então, tem um nível de ansiedade no que a gente consegue viver em paz, ter uma vida em paz não, normal, ter uma vida normal, sem doenças, sem coisas graves que não me deixem viver, mas que em algum ponto a gente não tem tranquilidade, não tem paz. E aí que o yoga vem ajudar essas pessoas, para que vocês consigam ter equilíbrio sem ter que tomar remédios. Deixa eu ver aqui o que mais que eu queria conversar com vocês para não me perder. Outra coisa importante da ansiedade, que eu reconheço muito em mim. Quem tem ansiedade não consegue, de jeito nenhum, lembrar das coisas ou memorizar coisas. É muito difícil para nós.
mas ao mesmo tempo a gente desenvolve uma inteligência racional muito grande. Então a forma de aprender de quem tem ansiedade é da forma racional. Eu tenho que entender o que está acontecendo para que eu consiga fazer uma análise sobre isso e conseguir aprender daquela experiência. E outros sintomas da ansiedade, os sintomas físicos, que são muito importantes para a gente reconhecer. Tem algo que não está funcionando bem em mim? O que é isso? Tem alguns, como o mais comum é não conseguir dormir. Quem tem ansiedade e não consegue dormir facilmente, deita na cama e a cabeça fica... Sabe o que eu fazia antes de descobrir que eu tinha ansiedade? E antes de praticar yoga, porque quando comecei a praticar yoga e viver nessa vida de yogi, eu consegui dormir de boa. Mas antes, eu fazia muito esporte. Daí o meu corpo ficava extremamente cansado e eu deitava na cama e desmaiava. Mas se tinha um dia que eu não fazia muito esporte, de noite eu deitava e minha cabeça ficava lá. Ter constantes pensamentos negativos, a gente já falou, muito medo das coisas que poderiam acontecer, dor de estômago, prisão de ventre, diarreia, tensão muscular, dor nas costas, dor no quadril, dor na lombar é muito de quem tem ansiedade. E a tendência a ficar viciado nas coisas. Quem tem ansiedade, como precisa muito sair desse estado mental, ele fica viciado em substâncias ou coisas, compras, compulsões, sexo, festas, que tirem ele daquele estado que não é placenteiro, não é um estado mental placenteiro. Eu misturei todas as coisas que eu queria falar com vocês, mas acho que tá saindo tudo bem, né? Então, a gente acha que o estado de uma mente ansiosa é normal. Que todo mundo se sente assim. Olhem. Ela quer ir embora já. Mas não é assim. Tem outro estado, que eu conheci ele quando eu comecei a praticar yoga. Tem um estado de paz, de tranquilidade, de harmonia, de presença, sobretudo de presença. Quem tem ansiedade vive as coisas de uma forma que pareceria que não estás vivendo. Tu estás vivendo aquilo ali, só que quando terminou, não te lembras do que aconteceu, não te lembras dos detalhes, não te lembras das coisas. Pareceria que tu não estás aqui no que está acontecendo, estás nas tuas ideias. Isso é super importante. A gente acha que ter ansiedade é ruim reconhecer que a gente tem ansiedade, porque pareceria que é uma doença. Ai, não, eu não quero ter ansiedade. Mas no momento que a gente consegue perceber que aquilo ali, acho que é 20% da população brasileira que tem ansiedade, muitas pessoas vivem dessa forma. Então eu começo a querer resolver aquilo, no lugar de fingir que aquilo ali não está acontecendo comigo. No momento que eu consigo perceber que eu tenho esse problema, eu consigo viver com ele de forma saudável. Quando conseguimos lidar com isso de forma saudável, é que a nossa vida começa a estar em equilíbrio, começa a estar tranquila, em paz. Tá, pessoal, faltam 5 minutinhos para terminar a live. Quero aproveitar, então, a gente vai fazer juntos uma respiração, que é a melhor respiração para reduzir estados de ansiedade. Antes disso, quero falar uma coisa para vocês. Tem momentos da ansiedade, e algumas pessoas comigo aconteceu poucas vezes, e eu já praticava yoga por situações muito estressantes, sobretudo na minha separação, que eu fiquei com palpitações, fiquei com muito medo, fiquei muito mal. Eu pensava que ia morrer. Imagino que deve ser um ataque de pânico, né? Eu sentava e fazia essa respiração. Então, essa respiração vocês podem fazer em qualquer momento, em qualquer lugar. Eu fiz ela antes de começar a live, porque eu estava realmente um pouco nervosa por essa live. Mas isso, tipo, ela serve em qualquer momento, ela vai abaixar o sistema simpático de vocês
e vai aumentar o sistema parasimpático. No yoga chamamos de Ida, o parasimpático, e Pingala, o simpático. Seria o nosso sistema de ação, o fogo, e o nosso sistema de calma e relaxamento. A gente tem que aprender, sobretudo, a equilibrar esses dois sistemas. E é uma coisa que temos que fazer o tempo todo, tá? Então, quem queira fazer comigo, vamos sentar ali só 5 minutinhos ou menos. Senta numa postura confortável, pode ser como eu estou no chão, ou com as pernas cruzadas, ou numa cadeira, ou na cama, onde tu quiseres. O importante aqui é, vou mostrar para vocês, o peito aberto, ombros para baixo, coluna ereta, não quero ninguém assim. O peito bem aberto, isso faz com que o ar consiga entrar da melhor forma nos pulmões de vocês. Isso vai ajudar muito a melhorar o seu estado. A respiração, a entrada de oxigênio no meu corpo me dá o sinal de calma, de relaxamento, me tira dessa sensação de sentir que eu vou morrer a qualquer momento. Tá? Então sentem, vou mostrar primeiro para vocês e depois a gente faz juntos. Tem duas formas de fazer. Uma é tirando a língua para fora e fazendo um rolinho com a língua. E a outra é fazendo um biquinho com a boca. Tem pessoas que não conseguem fazer esse rolinho. Se não, faz o biquinho. Nesse rolinho ou no biquinho a gente vai inspirar. Vamos sentir entrar um ar bem frio e depois vamos expirar no nariz. Detalhe, super importante. Inspira de uma forma consciente. Para pensar no ar entrando pela tua língua ou pelos teus lábios. E depois na expiração, sente o ar saindo do teu nariz. Presta atenção a esse ar saindo. Fica focado naquilo. E preenche totalmente os seus pulmões de ar. E depois, na expiração, esvazia totalmente eles, tá bom? Fechem os olhos. Vamos colocar a língua para fora. Inspira na língua. Língua para dentro, fecha a boca, expira no nariz. Sentiram um relaxamento? Já, só numa vez que a gente fez. De novo. Inspira na língua. Expira no nariz. De novo, inspira na língua. Expira no nariz. Inspira na língua. Expira no nariz. Mais uma vez, inspira na língua. Expira no nariz. Mantenha os olhos fechados um pouquinho, faz um sorriso no rosto. Sente esse estado de paz, de presença, de relaxamento. Muito bem. Boa. Sentiram? Sentiram o relaxamento, a tranquilidade? Contem aí para mim se vocês sentiram. Lembrem dessa meditação, dessa respiração, meditação. Dá para fazer ela em qualquer momento, em qualquer lugar. Pelo tempo que vocês quiserem. A gente fez umas 5 inspirações e expirações e já tem efeitos. Imaginem se vocês passam 5 minutos. A gente não passou nem 3 minutos, acho, né? Então, só para lembrar. Língua para fora, fazendo um rolinho. Inspira na língua. Fecha a boca. Expira no nariz. O nome desse pranayama do yoga se chama Sitali Pranayama e é um de muitos pranayamas que nos ajudam a manter o equilíbrio entre o nosso sistema simpático e parasimpático
ele ativa o nosso sistema parasimpático. Então, quando estão os nossos dois sistemas em desequilíbrio, a gente faz esse pranayama e conseguimos obter, regular de novo o nosso equilíbrio. Eu tinha falado, pessoal, que eu ia fazer um anúncio para vocês hoje. Nessa semana, a gente vai estar construindo para vocês um curso especificamente para ansiedade, onde eu vou ensinar várias dessas técnicas, como essa que eu acabei de mostrar para vocês, que tem resultados rápidos e simples, porque eu sou uma pessoa muito prática e com a ansiedade, se eu tivesse que fazer 1 milhão de coisas para resolver isso, eu não conseguiria. Então, eu vou passar para vocês técnicas simples, rápidas e fáceis para que vocês consigam entrar em estados de paz e harmonia, independentemente se vocês trabalham muito, se não tiverem tempo, de qualquer coisa que vocês achem que não dá para resolver aquele estado da sua mente. Eu vou demonstrar para vocês com esse curso que eu vou estar abrindo, que eu estou preparando essa semana, exclusivamente para isso, para tirar vocês de forma simples, rápida e eficiente desses estados de ansiedade. A única condição é que vocês têm que praticar. Assim como eu, mudei totalmente a minha vida praticando essas técnicas. Tenho certeza que vocês também vão conseguir fazer a mesma coisa. Tá bom? Nos vemos na quarta-feira, que vai ter outra live. Que tenham um ótimo final de semana. Adorei, como sempre, fazer essa live com vocês. Lembrem da meditação, igual da respiração, igual está ali nos meus reels. Se precisarem dela, e eu vou deixar essa live gravada também, tá bom? Beijo a todos, bom final de semana. Foi muito legal para mim compartilhar isso com vocês.